A licença do Eduardo Bolsonaro, que deixou a Câmara para ir aos Estados Unidos, venceu ontem. Venceu ontem, né? A partir de hoje, ele tá faltando, né? Ele vai ter que justificar as faltas que estão sendo contabilizadas lá no ponto do Congresso. Como é que fica a situação do Eduardo no Congresso Nacional, JP? Pois é, Megali, essa licença dele inicialmente, né, era de 7 dias para questões de saúde e depois de 120 dias para situações particulares. Isso foi o que alegou Eduardo Bolsonaro quando pediu essa licença, né, ao Congresso Nacional. Bom, apesar dessa licença parlamentar já ter terminado, ele ontem declarou que não vai reassumir o cargo nesse momento. Ele está nos Estados Unidos desde março, está alegando estar em exílio por sofrer uma suposta perseguição política do Supremo Tribunal Federal e após sair do país, né, a Câmara dos Deputados deu esses 120 dias de licença para ele. Bom, esse prazo terminou ontem, agora todas as ausências dele serão contabilizadas como faltas sem justificativa. Segundo o regimento da Câmara, um deputado não licenciado que faltar mais de um terço das sessões da casa pode perder o mandato de forma definitivo. O Congresso está em recesso parlamentar e os compromissos dos deputados só devem ser retomados na primeira semana de agosto, exatamente quando termina esse recesso. Eduardo Bolsonaro diz que não pretende renunciar a esse cargo e diz que vai conseguir permanecer como deputado. Como? A gente ainda não sabe. Por que que eu falo isso? Porque antigamente tinha uma previsão, né, durante a pandemia, de alguns parlamentares participarem por meio de videoconferência. Essa previsão hoje só vale para sessões de quinta-feira, depois que Hugo Mota assumiu a presidência da Câmara. E aí, claro, ele pode participar às quintas-feiras? Pode, mas ainda vai faltar a terça e a quarta, que na teoria são presenciais. Então tudo isso tem que ser muito bem azeitado, muito bem avaliado com a própria presidência da Câmara dos Deputados. Bom, a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos está sendo apurada por uma investigação aberta pela Procuradoria-Geral da República e esse é o inquérito que também resultou nas medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro não pode conversar com os filhos Carlos e Eduardo exatamente diante dessa atuação nos Estados Unidos e exatamente por isso o presidente está tendo que ficar em casa das 7 da noite até as 7 horas da manhã e também não pode sair nos fins de semana e nem mesmo acessar as redes sociais. Tudo bem. JP, bom trabalho. Valeu, beijão, até mais, pessoal. Até mais. Mas a treta continua, né? Eduardo Bolsonaro, neste domingo, voltou a fazer críticas a Alexandre de Moraes. Isso aqui é o quê? É basicamente o Moraes pegando pormenores, logicamente, algo totalmente ilegal, ainda mais se tratando de um deputado que tem imunidade parlamentar garantida na Constituição. Eu sei que não vale muita coisa hoje, mas toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Eduardo parece estar confortável com a possibilidade de não voltar mais ao Brasil. Né? Tamanho o nível a escalada retórica, né? Que a gente tem visto, não retórica só, a escalada das ações de Eduardo, comemorando cada uma das medidas tomadas por Donald Trump, avisando que vem mais e vem mesmo, né? Toda hora aparece uma nova. Eduardo... Mas agora, com esse tarifaço, caso ele aconteça mesmo, e os produtores, os empresários de São Paulo sejam muito prejudicados, foram pessoas que votaram no Eduardo Bolsonaro, né? Porque ele foi eleito com muitos votos pelo estado de São Paulo. São pessoas que estão... Aliás, inclusive a gente, né? Tá pagando agora o salário de uma pessoa que tá fora do Brasil, não tá trabalhando no nosso Congresso Nacional. Não, mas ele seria eleito novamente, né? Ele será? pode não estar representando os votos que recebeu, mas ele talvez recebesse outros hoje. Será, talvez Megali? a pessoa, o produtor que se veja prejudicado pelo lobby do Eduardo lá nos Estados Unidos, não votasse mais nele. Mas a pessoa que compra aquela tese da ditadura do judiciário, da ditadura de toga, acho muito bonito, muito belo o que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos. Gente... É uma dissonância cognitiva, né? Ele está cometendo crimes atrás de crimes, ameaçando não só o ministro, mas o próprio judiciário brasileiro. Mas isso, não tenho dúvida,
gera um certo recorte da sociedade, muitos aplausos. Tem muita gente que está achando isso maravilhoso e quer que venha mais. Eduardo investiu ainda nessa live de ontem contra a Polícia Federal. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Shaw se ele conhece a gente. Tá movendo um PAD contra mim, né? Ele tá achando que eu tô preocupado com o meu futuro na Polícia Federal. Rapaz, vocês não sabem a honra que é ser perseguido por vocês. Vocês não sabem como é que as pessoas me tratam na rua e me honram e dignificam o meu trabalho. Isso é que é satisfação. Vocês não vão saber nunca o que é isso. Porque vocês só conseguem viver assim, na base da intimidação, querendo se mostrar malvado para os outros. Vocês só conseguem respeito assim. E aí, quando você perde o poder da caneta, sabe o que acontece? Todos os seus amigos, somem. Porque eles só falam com vocês por causa desse poderzinho que vocês têm. Tá um pouco teatral, né? Assim. Teatral. Uhum. Ele falou mais uma ainda, que era se tudo der errado, como é que era? Se o caos, como é que é pelo menos estarei vingado, o Pablo? Disse que se o Brasil for pro buraco, se tudo der errado, pelo menos ele estará vingado, ele terá vingado o Moraes e Companhia Limitada. Ou seja, o Brasil, acima de tudo, foi pro inferno já, né? Se tudo der errado, estaremos vingados. Bom, se tudo der errado, essa é a frase. Uhum. Se tudo der errado, vai dar tudo errado para nós aqui. Pro Brasil. Pro produtor brasileiro, pro trabalhador brasileiro. Se tudo der errado, é uma tragédia para nós. É um tarifaço imposto contra nós. Cadê o Brasil acima de tudo? Então, o que importa pro Eduardo é estar vingado. Terá valido a pena, porque ele estará vingado. Dane-se que o Brasil vai virar fumaça, dane-se que o Brasil vai ter recessão, que vai ter... Não vai virar Venezuela, porque isso aqui é muito mais forte que isso. O Brasil vai sobreviver a essa estocada, mas vai sofrer. Muita gente vai perder o emprego, muitos investimentos deixarão de vir, muita gente que pretendia abrir um negócio não vai fazê-lo por cautela, né? O Brasil, sem dúvida alguma, se isso for tocado adiante, vai sofrer. Mas para Eduardo tá tudo bem. Porque o importante é que ele se sinta vingado. Palavras dele, não minhas. Mais tarde, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que recebeu com indignação a covarde tentativa de intimidação de policiais e prometeu adotar as providências legais cabíveis. Citado por Eduardo Bolsonaro, o delegado Fábio Shaw é responsável pelas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele não se manifestou a respeito do assunto. Em outra frente, a Advocacia Geral da União pediu ao STF que seja investigado o uso de informações privilegiadas no anúncio das tarifas por Donald Trump. A apuração se baseia em movimentações realizadas no mercado de câmbio. A gente tem mais informações com a Thaís Sprovieri. A Advocacia Geral da União solicitou ao Supremo Tribunal Federal uma investigação para apurar se houve atuação no mercado financeiro brasileiro em um suposto esquema de lucro com operações de câmbio feitas a partir dos anúncios de taxação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma apuração da Globo mostrou que houve compra de dólares em grandes quantidades no Brasil horas antes do anúncio da taxação de 50% às importações do Brasil para os Estados Unidos. A mesma reportagem mostra ainda que horas depois do anúncio houve venda de um grande volume de dólares. A informação aponta para o uso de informações privilegiadas para as transações. A prática de operar no mercado financeiro a partir dessas informações é considerada crime. A Advocacia Geral da União também acionou a Comissão de Valores Mobiliários por meio da Procuradoria-Geral da República. O pedido ao Supremo Tribunal Federal ocorreu na investigação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos pela prática dos possíveis crimes de coação no curso do processo e tentativa de obstrução à justiça.